Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Peixes. Eu vou fazer a vossa leitura para o mês de maio. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem desta mensagem aquilo que toca ao vosso coração, à vossa intuição. Tudo o resto libertem. Lembrem-se também que a espiritualidade não tem o nosso tempo. Nós colocamos o mês de maio para a nossa orientação e daí eu dizer sempre que estas mensagens mensais têm um período de 3 a 6 meses. Porque nós podemos sempre alterar as energias através das nossas decisões e escolhas. Também quero-vos lembrar que as mensagens e as traduções que estão a ser colocadas nos vídeos são automáticas, são geridas pelo YouTube, não têm qualquer mão humana e daí poder existir com toda a certeza erros ou falso entendimento por parte do YouTube em relação àquilo que eu comunico durante o vídeo. Desde já o meu pedido de desculpas, mas eu acho que a maioria da mensagem é perceptível e conseguem tirar a mensagem principal dos textos. Eu vou tirar primeiramente o vosso ser de luz que vos guiará, que vos trará a mensagem principal e a energia principal para o vosso mês e depois com os tarôs as vossas energias e a justificação e clarificação sobre as mesmas. Mostrem, por favor, meu querido ser de luz, te peço, meu sagrado coração de Jesus, que me possas permitir que de forma humilde possa invocar todos os seres de luz que trabalham através do amor e da verdade, da justiça divina. Vos peço e invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Invoco também ao meu anjo da guarda, ao meu guia espiritual mentor, para que me guarde e proteja este canal de comunicação durante todas as mensagens. Por favor, mostrem-me a mensagem para Peixes referente ao mês de maio, por favor. Qual o ser de luz para signo de Peixes, por favor, para a mensagem de maio. Gratidão em meu nome e gratidão em nome de todos nós. Grata por tudo. Qual o ser de luz, por favor, para signo de Peixes? Obrigada. Vocês têm o ser de luz Cambriel e ele fala-nos dos princípios, os ideais e a ambição. Princípios, ideais e a ambição. O ser de luz Cambriel. Eu vou utilizar este tarô. Este tarô está dividido entre arcanos maiores e arcanos menores. Eu vou utilizar primeiramente os arcanos maiores para as energias principais em cada área da vossa vida. As primeiras duas perguntas têm a ver com vocês, com a vossa energia, com que vocês entram no mês e o que cruza essa energia, que pode ser positiva ou negativa. Este deck tem mais cartas que o tarot tradicional, tem mais 10 lâminas e daí haver energias tanto a nível da espiritualidade, arcanos maiores, como a nível das nossas atitudes e atitudes dos outros nos arcanos menores. Vamos ver então o que é que a espiritualidade tem para vocês e o que vos quer comunicar. Mostrem, por favor, as energias principais para Peixes. Mostrem, por favor, as energias principais para a leitura de maio, signo de Peixes. E os queridos seres de luz, por favor, mostrai-me a mensagem que querem que eu transmita a Peixes referente ao mês de maio. Gratidão. A energia com que vocês entram o mês de maio. Energia, por favor, com que entra signo de Peixes. Julgamento. A que cruza, energia que cruza. Qual é a energia que cruza, por favor? O julgamento. O ermita. Há aqui um despertar em vocês. Talvez o despertar sobre os vossos princípios ideais,
ou sobre algum tipo de ambição. A ambição nem sempre é negativa. O que é certo aqui é que há um despertar em vocês, um renascimento em vocês, um alcance de sabedoria depois de uma jornada de muita autoavaliação, muita autorreflexão. Um renascimento, um despertar, um autoconhecimento sobre vocês e sobre a vossa vida no geral. A nível das vossas finanças. Finanças, por favor, para peixe. Qual é a energia para finanças? Maio. Mês de maio, por favor. Mês de maio, signo de peixe. Mostrai-me, por favor, qual é a energia principal nas finanças, ou mostrai-me qual é a lâmina, por favor. São muitas. Signo de peixe. Signo de peixe, por favor, não me querem dizer? Eu vos peço, por favor, qual é a energia nas finanças para peixe? Era esta que caiu. Esta caiu-me. O imperador. Mas eu até vou aceitar esta. E o imperialismo. O materialismo. Ok. Tem tudo a ver com a tal ambição. Porque a carta do materialismo tem a ver com a tal ambição de alcançar algo a nível das vossas finanças, através de uma liderança. Tem a ver as duas cartas, tanto uma como outra tem a ver. O diabo a nível de finanças é uma carta positiva. Fala na tal ambição, no querer trazer ganhos de dinheiro, mas também, às vezes, a sorte ao jogo. Não estou a dizer para vocês irem gastar rios de dinheiro, mas é o que significa quando se trata a nível de finanças, de dinheiro. Pode representar um pouco isso, mas com o imperador, eu sou muito sincera, não vejo tanto sorte ao jogo, mas sim com a vossa liderança, com a vossa toma de ação, com o vosso punho forte. Amor ou família? Os tais ideais e os tais princípios, a tal nova perspectiva, nova consciência, o tal novo eu em vocês. Mostrem, por favor, amor ou família para peixe. É esta, ok. Vocês têm a carta do Papa, o Hierophante. Aqui pode-nos representar casamentos, relacionamentos de longa duração, os tais relacionamentos considerados tradicionais, amor ou família, trabalho ou estudos, trabalho ou estudos, por favor. Mostrem, por favor, o trabalho ou estudos para signo de peixe. A morte. Eu vou tirar esta porque ela está tão fora. Ela quer falar, por isso. E o dependurado. Conselho da espiritualidade. Conselho da espiritualidade. É como eu digo, vocês estão com uma consciência, com uma transformação em vocês muito grande. As almas gêmeas, a nível de conselho da espiritualidade, fundo do deck, o mágico e o louco. Mágico, o louco, a justiça, os enamorados e a sacerdotisa. Mas vamos ficar com o mágico, que é a vossa energia principal. Mágica que vocês estão a manifestar. Vocês estão a tentar
fazer com que o universo traga estas mudanças, esta melhoria até vocês. Tanto a nível do vosso eu, desta tal despertar, desta tal autorreflexão, autoavaliação de vocês e da vossa vida, que faz com que vocês, a nível de finanças, estejam a tentar ser líderes em alcançar, em colocar algum tipo de ambição para alcançar uma estabilidade ou uma melhoria a nível das vossas finanças. A nível de amor ou família, pode-nos falar aqui em situações de manifestar matrimónio, pessoas que às vezes estão sós e querem avançar, têm o desejo de se juntarem a alguém, mas também pode-nos falar em relacionamentos tradicionais ou haver um padrão de ideais, de princípios muito tradicionais a nível de família ou relacionamentos. Trabalho ou estudos. Há aqui o fim de uma estagnação, o fim de uma dificuldade. Para quem está desempregado, fala-nos a melhoria, o encontrar algo novo, um novo ciclo. Para quem está num trabalho, aqui pode-nos falar em mudanças trazidas por vocês. Porque a morte, somos nós que muitas das vezes temos que colocar o fim para trazer a transformação. E como vocês têm a transformação muito presente na vossa energia principal, pode-me indicar que esse final de ciclo pode vir por vossa parte, através da tal iluminação, através da tal nova consciência. Seja a nível de trabalho, seja a nível de estudos. No conselho da espiritualidade, há aqui quase como se fosse, ou vocês estão a manifestar, como eu digo, alguém realmente tenha os mesmos ideais que vocês, a tal alma gêmea, a tal outra metade, que nós somos completos. A gente diz a outra metade, mas nós somos completos. Alguém que acrescenta algo na vossa vida. Eu acho mais bonito do que dizer alguém que traga algo à vossa vida. Vocês têm tudo para trazer e serem tudo na vossa vida. A outra pessoa pode acrescentar, melhorar, compartilhar com vocês. Alguém que realmente tenha uma alma gêmea, ou esta transformação faz com que vocês se calhar encontrem este vínculo. Mas vamos ver o que é que nos diz com os menores, os arcanos menores. Clarifiquem, por favor, para peixe. Clarifiquem, por favor, para peixe. A alma gêmea não tem só a ver com relacionamentos, com casamentos, não. Às vezes são pessoas que entram na nossa vida, naquele momento exato, com um propósito trazido pela espiritualidade. Seja um propósito de nos fazer entender algo, no bom ou no mau, seja alguém para nos ajudar. Clarifiquem, por favor. Gratidão. Para peixe, por favor. Clarificação para peixe, por favor. Clarificação para peixe. O que é este julgamento? A energia de julgamento, com que energia? Como querem dizer com a energia de julgamento para peixe? O tal renascimento. Aqui pode-me falar, ou porque o julgamento fala também às vezes de trazer reconciliações. O tal renascer, o tal voltar à vida. O tal vocês nascer para a vida, para um novo início de plena satisfação, como também pode falar em tentativa de reconciliação depois de fazerem uma autoavaliação sobre a situação. Esta reconciliação não quer dizer que seja única e exclusivamente
com uma parceria a nível de amor. Pode ser, sim, pode ser, mas também pode ser a reconciliação com vocês mesmos, através de uma compreensão e de um renascimento em vocês mesmos. Mas com a carta do Hierophante nos braços da cruz, porque eu faço quase o desenho de uma cruz, para mim pode-me representar realmente a reconciliação com alguém à qual vocês tiveram uma jornada difícil, mas à qual vocês têm uma avaliação, uma perspectiva, um entendimento diferente neste momento. Alguém que pode ser, ou que vocês conseguem agora ver como uma alma gêmea. Clarifica-me um pouco mais este julgamento e o As de Copas. Cavaleiro de Espadas. Vocês vão com a força toda atrás deste algo novo, atrás desta satisfação emocional. Vocês se calhar estiveram muito tempo parados ou paradas nesta situação de autoavaliação. Porque o ermita fala da autoavaliação, mas também fala de um período às vezes de solidão, de se sentir parado, estagnado, preso a lembranças ou a situações que vos obriga ou que vos obrigou a ter um entendimento diferente sobre a situação. E o facto de vocês estarem agora a renascer faz com que vocês tomem esta atitude de cavaleiro de espadas, de tomar a ação, de ir atrás, sem não querer perder mais tempo. É o que eu sinto, não querer perder mais tempo. O ermita, por favor, a energia que cruza. Dois de copas. E eu arrisco-me a dizer, minha gente, sinceramente, eu arrisco-me a dizer que vocês vão atrás de uma alma gêmea, atrás de uma reconciliação, de um amor verdadeiro. De um amor verdadeiro. Ou de algo que para vocês, se calhar no passado, vocês não achavam que tivesse tanto valor emocional para vocês. Coloquem esta mensagem em qualquer área da vossa vida, mas aqui está muito presente a área do amor. A área emocional. Mais uma, por favor, para o ermita e o 2 de copas. Alguém que vocês possam ter estado bastante tempo afastados ou afastadas, mas esse tempo fez ou serviu para vocês fazerem a tal avaliação do valor que esta pessoa tinha na vossa vida, ou o quanto esta pessoa ou esta situação é importante na vossa vida. 4 de ouros. O apego. O apego a esta pessoa. O apego, mas aqui esta carta para mim nem é tanto o apego, este 4 de ouros não é tanto o apego, porque este 4 de ouros, esta pessoa não tenta agarrar os quatro pentáculos. Esta pessoa apenas segura 3. Eu acho que vocês aprenderam que há coisas que a gente não tem controle. É quase como se me tivesse aqui um as de ouros, porque este pentáculo está sozinho. E o pentáculo sozinho é o as de ouros. É o saber controlar. Eu acho que este tempo de solitude, de muita autoavaliação, de um renascimento em vocês e na vossa percepção dos vossos ideais, dos vossos princípios, fez com que vocês entendessem que se calhar exerceram ou tentaram no passado ter muito controle sobre algo ou sobre alguém. E neste momento vocês estão a aprender a libertar se calhar um pouco desse controle, para que surja a tal oportunidade mais estável na vossa vida. Para que vocês saiam desta estagnação, para que vocês saiam desta solidão. A nível das vossas finanças, a princesa de ouros. A princesa de ouros fala-nos do encontrar a solução aos vossos problemas. 5 de copas é o bloqueio.
10 de bastos, até disse 10 de fardos. Vocês encontraram ou estão a tentar encontrar a tal solução. Porque esta carta para mim é uma carta de solução. Porque esta carta é uma das cartas extras. Ela fica entre o Paz de Ouros e o Cavaleiro de Ouros. O Paz de Ouros é o tal início. O início a partir do zero. Aqui já não é o a partir do zero. Aqui já há algum conhecimento, já há algum tipo de solução, já há algum tipo de melhoria sobre os vossos conhecimentos ou sobre a situação em si, e depois move-se para o Cavaleiro de Ouros. Mas o que é certo aqui a nível de bloqueio, vocês ainda choram estas duas copas. Este deck, normalmente os decks são 3 copas viradas e as duas estão atrás das vossas costas. E este copo, esta carta é totalmente diferente. Faz-me lembrar as duas copas do sentimento. É como se vocês tivessem alcançado a ambição a nível de estabilidade financeira, as 3 copas, a tal solução da estabilidade financeira, que vos libertou de algum tipo de fardo, mas que ainda vos falta estas duas copas, que é o lado emocional. As duas copas que vocês ainda choram. Se calhar vocês no passado tiveram que sacrificar algo ou alguém a nível emocional que era importante para vocês, a modo de poderem, se calhar, ir atrás de algo mais estável ou de uma situação mais estável, a que vos causou o fardo de deixar esta pessoa, mas o que é certo é que se calhar o que era importante para vocês no passado, a tal estabilidade financeira, vocês reconhecem que apesar desta estabilidade financeira, falta-vos a estabilidade emocional. É o que eu sinto muito nesta mensagem. E daí estar muito presente as almas gêmeas, a reconciliação, os tais padrões e as associações, os contratos entre pessoas a nível de relacionamentos. Mostrem, olha, o 10 de ouros no fundo do deck. E eu digo que vocês já alcançaram possivelmente uma estabilidade financeira, mas sentem que perderam o lado emocional. Alguém que era muito importante para vocês. Mostrem, por favor, o amor ou família. Amor ou família, o Hierophante. 2 de bastos, a princesa de espadas, a rainha de ouros. Fundo do deck vocês têm o 7 de espadas e o 3 de bastos. O 7 de espadas aqui, com o 3 de bastos, há aqui um sentido de uma das partes ter tentado ajudar o outro e a outra parte quase que não soube aceitar ou agiu de forma incorreta com uma das partes. E se calhar esta forma incorreta de agir, o tal arrependimento, porque a 5 de copas fala-nos de um arrependimento sobre aquilo que a gente teve que perder, sobre aquilo que a gente teve que deixar. E às vezes, como eu ainda agora vos disse no início da vossa mensagem, às vezes nós não temos coisas ou situações ou pessoas na nossa vida que no momento nós não achamos que são tão importantes e só quando perdemos é que conseguimos ver o valor que aquelas pessoas tinham na nossa vida. E eu sinto muito esta mensagem, esta energia na vossa mensagem. E daí este 7 de espadas e o 3 de bastos. De alguém que no passado pode ter dado a mão, sejam vocês, seja da outra pessoa, e a qual o outro não agiu de forma correta. A nível de amor ou família, vocês estão a avaliar esta carta, eu digo sempre, 2 de bastos é uma carta de avaliação.
daquilo que a gente fez no passado e aquilo que a gente alcançou até ao momento presente. E a partir daí a gente começa a projetar, a imaginar, a desejar aquilo que nós queremos ou desejamos obter no futuro. E aqui é o que vocês estão a fazer. Olhar aquilo que vocês querem obter no futuro. A planear. Depois de uma lição. Depois de uma informação. Depois de uma ideia. Depois de uma comunicação. Que possivelmente pode ser com esta Rainha de Ouros. Esta Rainha de Ouros, sejam homens ou mulheres, independentemente de signos, por isso é que eu não falo signos, era alguém ou é alguém que aos vossos olhos nutre, cuida de si e dos outros. O tal 3 de bastos. Alguém que cuida de si e está disposto a ajudar os outros. A tal mãe urso que protege a sua cria. Que apesar de ser um animal grande, porte e ser agressivo quando necessita, é um animal muito ternurento com as suas crias. Muito cuidadoso. Esta carta representa lealdade, alguém que é leal, ou que foi leal a vocês. E para mim é quase como se vocês no futuro tivessem a planear comunicação com esta pessoa. Que pode ser até mesmo o tal pedido de casamento, a tal reconstrução de um casamento que falhou, ou um relacionamento que falhou, porque aqui fala em relacionamentos tradicionais, independentemente de haver um contrato a nível de casamento ou não. No trabalho ou estudos. Trabalho ou estudos, por favor, para peixe. Trabalho ou estudos. Mês de maio, signo de peixe. 8 de espadas. As de espadas, a tal transição, a tal nova ideia, o tal novo ciclo que eu ainda agora vos falei, depois de uma estagnação que vos traz a nova ideia, o novo início e que vos liberta de algum tipo de amarra, de limites, de dúvidas. Há mudanças trazidas por vocês, tanto na área do trabalho como na área de estudos. Um novo início verdadeiro, novas ideias, novos projetos, são muitas, que vos tira desta estagnação. Fecha o ciclo da vossa estagnação, dos vossos medos, dos vossos limites, do vosso autobloqueio, autossabotagem. Vocês deixam para trás um período de autossabotagem. De medos ou de limites impostos por vocês ou impostos por outros. O que é certo, há aqui uma jornada nova a nível de trabalho e estudos. Uma nova visão sobre aquilo que vocês querem e sobre aquilo que vocês estão dispostos a alcançar. A nível do conselho da espiritualidade. As almas gêmeas, por favor. As almas gêmeas. 9 de copas e o 5 de bastos invertido. O tal ir atrás dos vossos desejos. Que pode ser esta alma gêmea que eu ainda agora vos falei, no início da vossa mensagem. A tal situação ou pessoa que para vocês agora têm uma nova perspectiva, um novo ponto de vista sobre esta situação ou sobre esta pessoa, à qual vocês querem realizar este sonho e este desejo e estão dispostos a colocar abaixo qualquer tipo de conflito, de trazer a tal reconciliação. O desejo de trazer uma reconciliação, de colocar conflitos
Apagar conflitos. Mais uma, por favor. Mais uma, por favor. A comunicação. Vocês querem comunicar, mas comunicar sem trazer conflitos. É quase como se vocês desejem a tal comunicação, porque esta carta é quase como se fosse uma carta também de manifestação, e daí o mago, a manifestação desta alma gêmea, deste novo início na vossa vida, desta justiça, ou deste contrato a nível de relacionamento, através de um novo início que traga vitória. Eu vou tirar a clarificação com outro deck para irmos mais a fundo na vossa mensagem. Fundo do deck, vocês querem encontros, conversações, notícias. Encontros, comunicação, notícias. Convites. Se calhar de forma a esclarecer, trazer a tal comunicação sem conflitos, esclarecer algo com alguém ou em alguma situação que eu vos digo que é muito importante para vocês. No passado vocês podem ter feito uma má escolha, ou a outra pessoa. Eu tenho que comunicar aquilo que está aqui. Mostrem, por favor, clarificação. Clarificação sobre esta mensagem principal para signo de Peixe. Clarificação para a mensagem principal para signo de Peixe, por favor. Grata. Clarificação, por favor. O julgamento. O que mais me podem dizer sobre este julgamento? O imperador. Vocês estão a tomar rédeas da vossa vida. Estão a tomar uma certa atitude de liderança, à qual vocês tiveram bastante tempo à espera. Que mais? O que é este As de Copas? O As de Copas. Um sacrifício. Este As de Copas representa algo que vocês tiveram que sacrificar. O tal renascimento, à qual no passado... Eu acho que vocês no passado não tomaram algum tipo de decisão sobre alguém ou sobre alguma situação que realmente vocês agora têm uma perspectiva diferente. Vocês querem trazer uma liderança, querem se mover com algum tipo de liderança a trazer este julgamento, este renascimento ou esta reconciliação na vossa vida, depois de um momento de sacrifício. Depois de um momento de grande estagnação. Porque o ermita, como ainda agora vos disse, é uma carta que, para além de representar a autoavaliação, a autorreflexão, fala de um período de estagnação, de sentir-se sós. Às vezes, no meio de uma multidão, sentir-se só porque falta algo na sua vida ou perde algo na sua vida importante. Este As de Copas é justificado. Olha, o fundo do deck, a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros. A tal comunicação no futuro que vocês planeiam trazer a uma Rainha de Ouros. Seja homem ou mulher. Alguém que vocês sentem que é estável, é leal, é base. Porque a Rainha de Ouros é estabilidade, tanto emocional como monetária. É base. E a justiça. Vocês querem trazer comunicação de justiça. Porque esta justiça neste deck é quase como se algo é posto na balança de forma a equilibrar aquilo que foi injusto.
E vocês já tinham a justiça, neste novo, atrás do novo início, a justiça. Vamos colocá-las aqui. O que é este cavaleiro de espadas? Este movimento rápido, de ação rápida. Os enamorados. E o cavaleiro de ouros. Depois deste sacrifício, vocês agora têm a decisão, apesar de ser difícil, porque este sacrifício pode-me também referir a necessidade de reconhecer o vosso erro. A necessidade de reconhecer o vosso erro. Para ter tal oportunidade ou trazer a nova oportunidade a um início, a uma decisão que é justificar o cavaleiro de espadas, a tal decisão, a tal atitude, a tal ação de rapidez de trazer um início novo, uma oportunidade nova. A comunicação. Paz de espadas. Alguém que vocês observam. Mostrem e que vocês estão a manifestar. Porque vocês têm o mago e a sacerdotisa. Vocês estão a manifestar esta união. Vocês estão a manifestar esta união. Daí a espiritualidade identificar aqui e o mágico também, a tal invocação, a manifestação desta alma gêmea. A realização dos vossos sonhos e dos vossos desejos. Mostrem, por favor, o ermita, a energia que cruza. Foi rápido. A cura. A cura. O que é esta cura? Oh, meu Deus, tão rápido. De um novo início. A Imperatriz. O que é este 2 de copas, por favor? O 2 de copas. O que é que me podem dizer sobre este 2 de copas? Temperança. A temperança aqui é um signo específico. É Sagitário. E o 2 de copas pode ser alguém de elemento fogo, Sagitário, mas também a tal compreensão do que foi vivido no passado, porque a temperança fala da necessidade da gente trazer as experiências do passado, aquilo que nós vivemos no passado nesta situação, trazer ao presente e tirar o aprendizado, tal como o ermita. Ter a tal paciência, a tal maturidade, a tal compreensão de admitir os nossos erros e as nossas falhas e também entender os erros e as falhas do outro. Incrível. Vamos ver o que é aqui a nível das finanças. Houve uma torre no passado e o 5 de copas. Houve uma torre no passado à qual vocês lamentam. 5 de copas. E o 5 de copas, eu acho que tinha-vos saído aqui, exatamente, como bloqueio. Houve uma torre no passado à qual vocês lamentam a perda. Mostrem, por favor, as finanças. O Imperador, 9 de espadas. Algo que vocês... É quase como se houvesse aqui uma confusão mental. Sair de uma confusão mental. Olha, o 10 de ouros e o 6 de ouros. O tal Imperador. O trazer mudanças à vossa vida. Depois de muitas noites a pensar, a meditar, a decidir o que fazer com a vossa vida. Sair de uma zona de stress, de ansiedade, de dúvidas de vocês mesmos e agarrarem os problemas com liderança, com determinação, com coragem,
a fim de trazer estabilidade e equilíbrio à vossa vida financeira. Estabilidade e equilíbrio à vossa vida financeira. E eu disse que vocês tinham encontrado a solução para estes fardos. A nível de amor ou família. Mostrem-me, por favor, amor ou família. O Papa. Hierophante, por favor. Amor ou família, como podem dizer. Cavaleiro de Copas. Invertido. 9 de bastos. O Hierophante. Lembrem-se de eu dizer que vocês estão a planear o vosso futuro ou a comunicação a nível de futuro com esta rainha de ouros. Vocês ainda estão na fase do plano. Porque ainda não conseguem fazer esta comunicação. Se calhar por receio, por medos, mas também às vezes pelos tais ideais, pelos tais princípios ou pelos tais padrões, pelas diferenças que podem existir em vocês. Porque o Papa pode falar de pessoas muito diferentes um do outro, principalmente a nível de padrões, de ideais, de princípios, de religiões, de culturas, tradições diferentes, a qual faz com que vocês se mantenham com um certo medo. Apesar do desejo ser grande, vocês têm medo que volte a acontecer a torre devido a estas diferenças. Devido a estas diferenças. E isso faz com que vocês não consigam tomar a tal movimento de decisão. Mostrem-me que esta rainha de ouros. Quatro de ouros. Dois de espadas. Eu acho porque é que sei porque é que vocês têm medo desta comunicação. Ou receio de trazer esta comunicação. Porque esta pessoa, esta rainha de ouros, seja homem ou mulher, foi a pessoa que foi deixada para trás. E tem o controlo sobre esta decisão. E daí vocês terem o tal medo da comunicação. Desta pessoa aceitar este contrato ou não, ou esta aliança ou não, esta reconciliação ou não, porque esta pessoa é que tem o controle sobre a decisão, porque foi a pessoa que perdeu, foi a pessoa que ficou só. Daí eu ainda agora vos dizer que esta pessoa foi leal, nutriu, e vocês reconhecem isso. Vocês querem movimento para acabar esta dor. Vocês agora estão em dor. E eu tenho que dizer aquilo beijo. Vocês estão em dor e têm medo desta comunicação. De trazer esta oportunidade. E ser um final de ciclo definitivo. A nível de trabalho ou estudos. O de pendurado, por favor, a nível de trabalho, os estudos, o pendurado e a morte. 2 de bastos, 3 de ouros, fala-nos em novos trabalhos, ou uma nova visão de trabalho, novos projetos, novas ideias, novos planos a nível de trabalho, mas também pode-nos falar aqui de novas parcerias, começar do zero, o pajem de ouros, o pajem de copas, desculpem,
o começar de um zero, mas que traz uma satisfação inicial. O que mais me podem dizer a nível de trabalho ou estudos, por favor? Cavaleiro de espadas, a roda da fortuna, mudanças, deslocações, e agora sim é que está aqui o pajem de ouros, o novo início. O novo início. É quase como se houvesse aqui uma área nova, ou um trabalho novo, ou um estudo novo, é o início de algo novo, trazido, ou que traz mudanças na vossa área profissional ou de estudos. Olha, e o carro traz mudanças. Pode-nos falar aqui a nível de deslocação. A nível de deslocação. Vamos ver o que é o conselho da espiritualidade, a alma gêmea. Clarifiquem, por favor, o conselho da espiritualidade, a alma gêmea para peixe. O que é que me podem dizer, por favor, sobre a alma gêmea? Olhem, o julgamento. O julgamento. Com clareza, com verdade. A tal nova vitalidade. Novo início, o novo renascer. O querer trazer uma transformação à vossa vida. Um novo ciclo. Mas ao qual vocês têm uma luta interna. Porque eu acho que vocês têm medo desta comunicação. Uma luta interna para trazer este novo início. O que mais me podem dizer, por favor, sobre estas almas gêmeas? Que este 5 de bastos invertido. É quase como se vocês quisessem trazer uma comunicação, mas que não houvesse o conflito. Mas vocês têm em mente aquilo que foi o que aconteceu. Esta carta saiu em bloqueio. É a vossa carta? Não, é a carta de bastos. É o rei de bastos. E eu ainda agora vos disse que esta alma gêmea tinha elemento fogo. Poderia ter elemento fogo pela carta que a justificou. O Sagitário. A carta, um elemento fogo. E saiu-nos aqui o rei de bastos, novamente elemento fogo. E é o bloqueio sobre esta trégua. É alguém que vocês têm, se calhar, a noção, daí o tal sol, a noção que esta decisão, por mais que vocês possam querer trazer esta comunicação, porque há aqui a vontade de trazer comunicação, vocês ainda observam esta pessoa. Este rei de bastos pode colocar bloqueio a esta tentativa de trégua, a esta tentativa de reconciliação. Que mais? Olha, outra vez a rainha de bastos. A rainha de ouros, com o 6 de bastos. E a justiça novamente. O que é este rei de bastos como bloqueio? Porque o rei de bastos como bloqueio, por favor? Os tais conflitos. 5 de bastos, novamente, a justificar o 5 de bastos. E o rei de bastos. Os conflitos. Alguém que pode não estar disposto a trabalhar em parceria. Porque o 5 de bastos, no lado positivo, é trabalhar a equipa. No lado negativo, é os tais conflitos, as lutas, as disputas. O pajem de espadas. O pajem de espadas. Mostrem, por favor, o pajem de espadas. A tal comunicação de uma nova oportunidade. 4 de copas. À qual vocês têm medo de ser rejeitada. O que este 9 de copas a nível
de desejo para peixe. O 9 de copas, por favor. O poço dos desejos. Este relacionamento, 4 de bastos. Este é o poço dos desejos, dos vossos sonhos. 4 de bastos fala dos casamentos, dos relacionamentos, da estabilidade que vocês tinham e querem voltar a alcançar. Daí o tal julgamento final, a reconciliação, o desejo da reconciliação. Meus queridos, minhas queridas, às vezes a gente não faz olha, a tal necessidade de trazer uma comunicação rápida. Comunicação rápida. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Caso vocês sintam que a mensagem não ressoou, simplesmente libertem-na. Quando se fala a nível de relacionamentos, podem as energias estar invertidas, sim, porque são leituras gerais, mas eu tenho que falar consoante o signo que estou a ler, ou para quem estou a ler, e daí eu identificar-vos a vocês como a energia que tem medo de trazer esta comunicação de reconciliação. Mas vocês enquadram a vocês. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.